Então, nesse vídeo eu queria contar como foi que o processo de descobrir que eu tenho autismo. Bem, como vocês estão vendo, eu vou desenhar para o vídeo ficar mais interessante e também vou ser bem objetivo para vocês já saberem logo como é que foi. Basicamente, eu tive uma suspeita que eu tinha TDAH e eu acabei fazendo uma avaliação neuropsicológica que comprovou que eu tenho déficit de atenção, mas que não é TDAH. E através do contato, fazendo essa avaliação neuropsicológica, a suspeita do autismo surgiu e ela foi confirmada então tanto com a neuropsicóloga como com o psiquiatra. Mas lógico que nesse processo todo demorou vários meses, não foi nada fácil e é o que eu vou contar aqui nesse vídeo. Então, como eu descobri que eu tenho autismo leve? Tudo começou quando eu estava fazendo faculdade e um dia eu estava fazendo trabalho para a faculdade. Então eu estava lá sentado no computador digitando, até que eu decidi fazer uma pausa e peguei meu celular, estava lá no Facebook, né? Que todo estudante faz para descontrair um pouco. E de repente eu vi uma matéria que estava escrito: A vida e o cérebro de uma pessoa com TDAH. E quando eu olhei aquilo, eu fiquei surpreso, né? Eu vi a matéria, uma revista famosa, e foi tipo do nada, eu tava lá no Facebook e apareceu pra mim sobre TDAH. Aí eu li a matéria, pesquisei na internet sobre e me identifiquei. Eu percebi que, olhando a minha vida para trás, talvez eu não fosse uma pessoa assim tão dita entre aspas normal. Então eu fiquei pensando, será? E eu vou desenhar várias vezes esse balãozinho de dúvida com todo mundo, porque dúvida é o que mais permeia todo esse processo. Então o tempo passou, eu achei que eu realmente tivesse TDAH, só que como eu contei, eu estudava fora de casa, muito longe de casa, então eu só podia ir embora no final do mês. Quando o mês estava acabando, eu fui para casa de ônibus e foi uma viagem muito longa, desgastante. Quando eu acordei, quando cheguei em casa, dormi, acordei. Logo que eu acordei, eu fui almoçar com os meus pais. Quando eu falei para eles a minha suspeita. Então eu falei que eu suspeitava que tinha TDAH. No primeiro momento eles acharam que eu poderia estar exagerando, mas para tirar as dúvidas eu fui no médico. O médico que eu já estava acostumado aí, que eu fazia exame de rotina. Esse médico disse que achava que eu não tinha, só que para tirar a dúvida eu deveria ir no psiquiatra. E ele recomendou um psiquiatra. Então eu fui para esse psiquiatra, lembrando, né, que o médico disse que talvez não fosse. Na consulta com o psiquiatra, que foi pouco tempo, ele comentou que poderia ser que eu tinha sinais. Lembro que eu ficava mexendo as mãos, que hoje eu sei que é uma estereotipia, mas poderia ser também sobre algum tipo de hiperatividade. Que o psiquiatra comentou que eu deveria ir para uma neuropsicóloga fazer essa avaliação neuropsicológica para saber ao certo o que que era. Para quem não sabe, uma neuropsicóloga é uma psicóloga com uma especialização em neurologia. Então eu fui fazer a avaliação neurológica, melhor, neuropsicológica. E essa avaliação, como o próprio nome diz, ela avalia várias características da pessoa. Então envolve memória, lógica, aprendizado, vocabulário, conhecimentos gerais, um teste assim completo, porque envolve tanto a parte psicológica como questões neurológicas. E basicamente era como se fosse uma prova de escola. Tinha várias questões, você tinha que algumas responder, outras você escrevia.
E todo esse processo é bem caro, o exame, essa avaliação, e demorado, né? Eu fiz em mais ou menos 3 dias e mais ou menos umas 3 horas por dia. Então, só que nisso, a psicóloga acabou fazendo uma pergunta que é muito característica de um diagnóstico de autismo. Então, ela percebeu que eu tinha algumas características, fez uma pergunta, tipo, você tem dificuldade de socializar? Você tem necessidade de mexer com as mãos às vezes? E aí eu falei, você tá fazendo algumas questões para autismo? Nessa hora ela mesma ficou com essa cara de dúvida porque ela não contou, ela só tava fazendo pergunta, eu percebi. E aí eu falei que eu nem sabia direito o que era autismo. O que eu sabia era que eu tinha visto uma série e em filmes. Mas eu contei que eu tinha que eu poderia ser, mas que eu tinha muita dúvida, que eu não sabia o certo. Então, feita a avaliação neuropsicológica, ela ainda fez um questionário comigo sobre traços, para ver se eu tinha traços ou se era realmente, se de fato, se eu tivesse autismo. Então foi um questionário muito grande. A gente ficou um bom tempo. Eu acho que o quarto dia, foi 3 dias de avaliação, o quarto dia foram várias horas só nesse questionário, que ele avalia tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Ou seja, a resposta não é só sim, não, tem vários graus de resposta. E lendo esse questionário, respondendo, foi nesse dia que eu percebi que eu realmente deveria ter autismo. Então lembro que eu saí do consultório e estava pensando assim, será que então eu realmente tenho autismo? Porque quase todas as questões eu realmente estava dando que sim, e algumas eu até fiquei na dúvida, respondi que eu não tinha tanta certeza, e mesmo assim deu uma margem, acho que de 75% ou algo assim, de neurodiversidade. Nisso, então, já feito a avaliação, eu voltei para o psiquiatra com meus pais. A psicóloga também conversou com o psiquiatra sobre os testes, sobre os resultados. E só o psiquiatra que pode dar o diagnóstico oficial de autismo ou não. Então ele realmente deu, e junto com isso ele percebeu que eu tinha um déficit de atenção, que não preencheu todos os critérios para o déficit de atenção para atividade, o TDAH, mas é um déficit de atenção ainda. Então foi assim que eu realmente percebi, descobri que eu tinha todo esse processo para descobrir. Nessa história, não pode esquecer que eu ainda estava fazendo faculdade, né? Então eu tive que ir e voltar para a faculdade nesse período, entre ir no médico e na psicóloga. E na época eu estava com um trabalho muito difícil para fazer, foi muito chato porque eu demorei muito tempo e eu estava querendo focar nessa questão, mas tinha um trabalho para fazer. Então eu fiquei realmente sem saber o que eu ia fazer. Com 19 anos, eu descobri que eu tive autismo a vida inteira, né? No momento eu senti um alívio de descobrir o que, que eu tinha, de saber por que, que eu era assim. Só que eu me senti perdido também, porque não é fácil você descobrir que depois que você viveu 19 anos achando que era de um jeito, na verdade era de outro. Na época eu nem sabia direito a diferença entre autismo leve e Asperger, mas eu decidi que eu iria pesquisar, que eu iria tentar entender. Mas antes, todo mundo ficou em dúvida, ficou sem saber o que fazer, tipo, você fica assustado, porque foi de surpresa. Eu cheguei em casa e contei que eu tinha essa dúvida, e graças à neuropsicóloga, eu, ela conseguiu perceber, fazer questionários e uma avaliação qualitativa dos sintomas,
Então, todo esse processo demorou uns 3 meses, uns 90, 100 dias. Foram 100 dias, 90, que minha vida mais mudou. Porque passei de ser uma pessoa que não tinha tanto autoconhecimento para uma pessoa que já sabia o que tinha. E a analogia que eu quero fazer é de uma bússola que tem a bússola, ela aponta o norte, porém ela funciona através do magnetismo. E se algum, por exemplo, se tiver um ímã perto da bússola, o norte não vai ser o norte verdadeiro, não vai ser o norte magnético. Então eu senti que o que eu encontrei foi um ímã que estava sempre alterando o norte da bússola, e eu então vivia a vida achando que eu estava norteado, no norte correto, mas eu estava sempre com alguma coisa ali mexendo cognitivamente, neurologicamente no norte. Então, na verdade, não é nem que eu encontrei o norte, eu encontrei mais o imã que estava alterando essa bússola. Nessa história toda, eu acabei saindo da faculdade, então tive algumas indas e vindas, mas o que foi fundamental é que a neuropsicóloga que percebeu os sintomas do autismo em mim, ela foi fundamental para esse processo, porque ela conseguiu ajudar e eu decidi que então deveria começar uma psicoterapia com ela, porque foi realmente ela que conseguiu me ajudar e perceber tudo. Se não fosse ela, eu poderia estar investigando somente por TDAH. Graças a ela, eu também percebi, ela também percebeu e eu fui percebendo sobre o autismo. Então foi um longo caminho até eu conseguir acender a lâmpada assim do que era de fato que eu tinha. Eu pretendo fazer um outro vídeo sobre a diferença entre Asperger e autismo leve. Nesse vídeo só quero focar mesmo sobre como foi descobrir. E hoje, né, é um espectro, no DSM-5 não tem mais Asperger, mas isso é tópico de outro vídeo. O que eu fiz então foi, depois de ficar tanta dúvida, estudar. Eu li vários livros, procurei teses de mestrado e doutorado na internet, li livros em inglês, vi vídeos de pessoas falando em português e inglês, vi vários depoimentos, muitos canais de pessoas e fui tentando então descobrir sobre o que era isso. E foi quando eu tive a ideia de poder fazer esse vídeo e poder contar minha história para mais pessoas, para que elas percebam também. Eu estudei bastante, fiz resumos, escrevi, grifei, enfim, tudo isso foi um longo caminho e foi um tanto que, por acaso, porque eu estava simplesmente na faculdade fazendo um trabalho, peguei o celular, abri o Facebook e apareceu para mim no meu feed uma notícia sobre uma matéria de uma revista sobre TDAH. E depois de tantos meses, né, eu pude perceber, teve todo esse processo, até eu poder estar hoje gravando esse vídeo. Eu decidi gravar o vídeo porque eu queria que mais pessoas pudessem saber como é o processo. Eu sei que, infelizmente, muitas pessoas não têm o acesso a uma avaliação psicológica ou psiquiatra, porque é tudo muito caro, infelizmente. E eu acho que o importante disso tudo é que o autismo, ele é um espectro. O autismo leve existe, assim como o autismo moderado ou dito severo. Muitas vezes a gente pode achar que não tem autismo porque a imagem do autismo, a concepção do autismo severo. Mas o autismo é um espectro. Assim como tem diversos tons de cores, existem diversos níveis e graus de autismo e de sintomas. Sem falar que isso pode ser diferente nas mulheres e também diferente com quem tem uma inteligência acima da média. Então eu gostaria de agradecer por ter ficado até aqui nesse vídeo. Pretendo fazer mais vídeos e eu espero que a minha experiência possa ter ajudado você
a entender melhor como é o processo para o diagnóstico. E gostaria de dizer que se você tem dúvidas se você tem autismo ou não, não tenha em mente o autismo severo. O autismo é um espectro, ou seja, tem autismo leve, moderado e severo. Todos eles existem, e o autismo leve ele pode muito bem ser confundido com ansiedade social, com algum tipo, por exemplo, déficit de atenção, que foi comigo, e também é diferente em quem tem uma inteligência acima da média, que pode acabar camuflando o autismo. Eu queria dizer, então, se você tem dúvida, procure, vá direto à fonte, leia o DSM-4, DSM-5, procure na internet, veja vídeos sobre, e quando você estiver preparado, procure um auxílio médico, auxílio profissional. Infelizmente, não são todos os profissionais que têm o preparo adequado para lidar com o autismo, principalmente os autistas leves. E então não é porque um único profissional disse que não é, que você não tem. Tenha sempre noção de que o profissional pode não estar 100% certo, mas converse, dialogue, veja os argumentos e, acima de tudo, você mesmo veja sobre você, sobre a sua vida, tudo o que você acha. Eu gostaria de aproveitar também e dedicar o vídeo e agradecer a psicóloga, que graças a ela eu tô podendo hoje gravar esse vídeo e graças a ela também que eu descobri, né, que eu tenho autismo e pude obter autoconhecimento. Então, muito obrigado. Também muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui.